Olá, meus irmãos, graça e paz, que Deus esteja cuidando de nós, de vocês, de toda a nossa família. Hoje, na nossa escola dominical, o tema da nossa lição é a experiência da conversão, da nova revista. O Samuel e o Wilson já usaram na semana passada, e o tema hoje é a experiência da conversão. O texto base é o Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versículo de 1 a 10. Você lê pra gente, Sam? Leio. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém. Amém. Vamos orar? Santo Deus maravilhoso, Pai querido, agradecemos a Ti, ó Deus, por essa vida que o Senhor nos oferece com amor, por esta manhã, por este dia, que a graça do Senhor já vem alcançando a nossa vida, Pai. Ilumina-nos agora nesse momento de conversa, de reflexão, de meditação, nesse tema que é tão importante para as nossas vidas, que é a conversão, Pai. Amém. Teu Santo Espírito nos conduza pelo entendimento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, o primeiro destaque que eu faço aqui, Sam, logo no título, eu gostei da palavra experiência da conversão, que traz para mim essa sensação do experimentar, É algo que se pode que se pode mensurar, no sentido de reconhecimento de que algo aconteceu, de que algo novo aconteceu. E aí ele vai dizer aqui, ele traz uma definição para o termo conversão do dicionário da Bíblia Almeida, que ele diz assim: é uma mudança de vida operada por Deus que produz no ser humano a disposição de afastar-se do pecado e voltar-se radicalmente para o Criador. Então fica claro pelo autor e pela Bíblia, quando nós lemos a Bíblia, que a experiência da conversão ela é operada por Deus. Deus é quem opera isso nas nossas vidas. Não somos nós quem um dia decidimos. Agora eu, por minha conta e risco, eu pelo meu mérito, eu pela minha força, vou crer em Cristo. O ser humano por si só não consegue chegar a esse lugar que não seja pela própria ação de Deus na vida dele, Quer dizer, o Espírito Santo quem conduz a pessoa à fé, é o Espírito Santo quem conduz a pessoa ao arrependimento. Sim, você mencionou uma parte do título da lição, a experiência, e eu gosto também muito dessa palavra conversão, especialmente na nossa língua, que conversão tem o mesmo sentido, por exemplo, quando a gente está pensando em dirigir ou fazer um trajeto, um caminho. Não é simplesmente mudar o caminho, virar para cá, virar para lá. Não, conversão é você estar indo numa direção e você, de repente, começa a voltar na direção oposta, O que o autor fala aí de uma mudança radical, Afastar-se do pecado e voltar-se radicalmente para o Criador. É uma virada de 180 graus ali que vai te colocar num rumo totalmente diferente. Então, essa palavra conversão
parece uma coisa assim, às vezes um pouco comum demais, mas ela é ao mesmo tempo muito forte, né? Porque demonstra essa mudança radical, né? E com certeza, pelas nossas habilidades como seres humanos e por mais crentes que a gente seja, jamais poderia ser algo produzido por nós mesmos, né? E é interessante nessa definição que ele apresenta aqui, que é voltar-se radicalmente pro Criador, porque muitas vezes as pessoas entendem que conversão, elas associam muito com questões de coisas que elas fazem, né? Então a pessoa acha que assim, ser convertido no senso comum as pessoas dizem muito isso. Não estou dizendo se está certo ou errado, no senso comum a pessoa diz muito isso. É parar de fumar, parar de beber, parar de dançar, né? É igual aquele filme, né? O Mudança de Hábitos, lá, né? Mas a noção que o autor traz e a noção que a Bíblia traz para nós é a volta para o Criador. A volta para o Criador. Quer dizer, as coisas que nós temos que deixar de fazer e as novas coisas que nós passaremos a fazer, elas vêm após esse encontro, né? Ser crente não é apenas deixar de fazer algumas coisas, não. Ser crente é viver pela fé em Cristo em total dependência de Deus. Sim, e às vezes é até um discurso que a gente escuta. Quando a gente vai falar do amor de Cristo para alguém, acho que talvez não apenas eu, mas as pessoas aí já devem ter passado por isso, de ouvir uma resposta mais ou menos a seguinte: primeiro preciso resolver umas coisas, preciso parar de fazer isso, preciso parar de fazer aquilo, e aí depois eu vou me acertar com Deus. Só que na verdade esse acerto só pode acontecer, essa mudança na vida só pode acontecer depois de um encontro com Cristo, né? Depois de uma conversão. Senão os hábitos, talvez a gente consiga algumas mudanças superficiais ali, ou só tampar o sol com a peneira, né? Porque como você usou essa expressão da conversão, dessa mudança radical de 180 graus, né? Quer dizer, como é que eu acerto a minha vida continuando andando pelos lado caminhos errado que me levaram a fazer essas coisas que não deveria fazer, né? Então, é justamente depois da conversão, quando a gente se converte, aí indo para o sentido correto, aí a gente começa em que a gente vai começar a compreender que, como disse Paulo, né, que a gente pode fazer todas as coisas, mas não convém, né? Tem coisas que não convém fazer. E é na comunhão com Deus que a gente vai experimentando e se entendendo quais são essas coisas que nós não devemos fazer e principalmente quais são as coisas que nós devemos fazer a partir desse encontro com Cristo, né? Sim, sim. Aqui no primeiro tópico da lição dele, ele diz, ele vai trazer isso que nós já estamos conversando, que a conversão do pecador começa em Deus, né? Lucas enfatiza o desejo de Jesus de se encontrar com Zaqueu, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido, lá no versículo 10. Nós somos convertidos e nos tornamos cristãos porque Jesus nos amou e nos alcançou. Todas as coisas trabalham coordenadamente segundo o propósito de Deus para que sejamos levados ao reconhecimento de nossas próprias faltas e, consequentemente, à rendição completa a Cristo, como ensina Paulo lá em Efésios 2, versículo 8 e 9, né? Eu também gosto de uma outra palavra que ele usa aqui, quando ele diz somos convertidos. Eu não tenho nada contra quando alguém diz, eu me converti. Às vezes é mais força do hábito do que não é essa questão, razão, mas né? eu particularmente gosto muito da expressão somos convertidos. Eu acredito que eu fui convertido a Cristo por Deus. Deus me converteu a Cristo. É uma questão realmente interessante, né? Porque nós temos muitas pessoas que, eu já usei essa expressão aqui na igreja uma vez, que nasceram na igreja, né? No sentido de que a fé, a convivência e até mesmo o conhecimento de Cristo já aconteceu de uma forma natural, assim, sem um grande impacto, um momento. É claro que mesmo pessoas dentro da igreja passam por isso também, mas
de qualquer que seja a maneira, seja por um processo mais gradual, onde a verdade de Cristo, o amor de Cristo vem se revelando a nós, seja num impacto imediato, em ambos os casos, é o que você falou, nós somos convertidos, nós não, em nenhum momento nós tomamos a dianteira e falamos, agora eu me converti. Talvez essa expressão me converti, como você falou, fique mais assim no senso comum, como algo muito usado. Mas a verdade é essa, que é Deus quem nos escolhe. O texto aqui também da lição, ele traz João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo. Foi uma iniciativa completamente de Deus, né? É interessante, quando o texto que a gente leu, fica claro que Jesus foi até Zaqueu. Foi Jesus que disse para Zaqueu, eu vou entrar na tua casa. Eu vou entrar na tua vida. Zaqueu queria ver Jesus, estava curioso, ele queria ver Jesus. E Jesus é quem teve essa iniciativa de entrar na vida de Zaqueu. Me convém ir na tua casa, estar na tua casa, independente do que as pessoas falaram. E a partir dessa iniciativa de Cristo foi que o coração de Zaqueu foi quebrantado. Né? A partir do momento que Cristo foi ao encontro dele, as coisas aconteceram para a conversão dele, né? O segundo ponto da lição, que ele vai falar da conversão, que a conversão passa pela experiência do arrependimento, né? E a gente vê isso na história de Zaqueu, né? Quando primeiro há o contato com Jesus, há esse Jesus se convidando para a vida dele, né? Se convidando para a casa dele, e a partir desse encontro, o arrependimento na vida de Zaqueu. A partir desse encontro, um senso no coração de Zaqueu de que ele precisava de mudança, precisava que as coisas que ele estava fazendo, ou talvez estivesse fazendo, precisavam realmente mudar. Mas antes acontece o encontro, acontece a conversão, como a gente está falando. E é interessante nesse ponto aqui que, olha, muitas pessoas já fizeram esse tipo de pergunta para mim, que é assim, nossa, mas quando eu vou me converter a Cristo, tem que pedir perdão dos pecados, mas eu já nem lembro quantos pecados que eu já cometi na vida, né? É um por um, faz num pacote todo, né? Que listar. Mas a gente tem que entender que essa primeira conscientização ao arrependimento é o arrependimento por ser pecador. Não é arrependimento apenas por ter cometido os pecados, mas é o arrependimento assim, eu me arrependo de ser um pecador, porque eu sou um pecador e estava vivendo a minha vida até esse tempo me afastando de Deus por conta dessa condição de ser um pecador, né? E a partir disso também é claro que Deus vai trazer à memória alguns específicos que a gente tem que pedir perdão também, né? E que às vezes até envolvem outras pessoas, né? Porque muitos dos nossos erros estão relacionados com uma pessoa, uma mágoa, um perdão, algo que precisa acontecer. Mas essa consciência de que realmente precisa acontecer o arrependimento parte de Deus, né? Quando Jesus volta para o Pai, né? E ele diz para os discípulos, né? Fiquem tranquilos, eu vou mandar o Espírito Santo, eu vou falar com o Pai, ele vai mandar o Espírito Santo e é ele que vai convencer vocês do pecado. Então a primeira obra de conversão, o primeiro impacto da conversão nas nossas vidas já é uma obra do Espírito Santo. A gente se entender na necessidade de se arrepender já é algo que Deus está nos proporcionando. E para mim isso é maravilhoso, porque toda vez que eu me identifico com o meu erro, com o meu mal, eu falo, obrigado, Senhor, porque é uma ação do Espírito Santo na minha vida. E é claro, eu tento mudar. Porque não foi nós pecadores que fomos ao encontro de Cristo, né? Cristo veio ao encontro de nós, pecadores, né? E no terceiro ponto aqui, ele vai trazer a necessidade de uma mudança no comportamento e também mudanças imediatas. Tem mudanças que vão acontecer ao longo do tempo, ao longo da vida, né? Porque Deus está trabalhando nas nossas vidas o tempo todo, né? Mas ele também cita aqui o exemplo de Zaqueu, né? Ele diz, Zaqueu confessou a Jesus como Senhor e em seguida declarou a sua intenção de abrir mão de metade dos seus bens em favor dos mais carentes e também das pessoas que possivelmente ele tenha extorquido, né? Então, quer dizer, esse encontro imediatamente provocou no coração dessa pessoa
um movimento no sentido para fazer novas coisas e coisas boas, né? E isso é muito importante. Isso é muito importante na vida do cristão. Né? Acho que aí que está a grande diferença, né? De quando a gente pensa sobre um cristianismo nominal, né? Alguém que frequenta a igreja, já nasceu ali, está acostumado com aquele ambiente, mas que a vida em si não demonstra uma transformação, né? Facilmente a gente entraria no âmbito de julgar ou não julgar, né? Mas a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia fala sobre os frutos. Jesus diz que aqueles que estão ligados a Ele dão frutos. Quem não está ligado não pode dar fruto. Então, até o termo que a lição usa, né, é que a conversão produz frutos imediatos. E eu gosto muito desse termo frutos, porque o fruto é algo que precisa ser experimentado. As pessoas que convivem com a gente precisam desejar esse fruto, precisam querer, elas são um termômetro, vamos dizer assim, né, de que esse fruto é bom. Então, é claro que a conversão, esse processo passa por uma internalização também, né, algo que acontece conscientemente dentro do nosso coração, a partir de uma avaliação, mas que imediatamente se torna visível, se exterioriza em atos, em palavras, em ações, e isso acontece imediatamente. E é claro, evoluindo com o processo de santificação, mas santificação é o tema da próxima. E entendendo também que isso acontece no início, mas deve ser permanente, né? Quando nós lemos as cartas ao Apocalipse, uma das cartas diz claramente que uma das igrejas abandonou o primeiro amor, as primeiras obras, que precisava voltar lá, né? Então, às vezes tem pessoas que costumam dizer assim, não, mas essa euforia do crente é só no início da conversão, né? Quando ele se converte, quer falar de Jesus para todo mundo e para todo canto, depois isso vai passando. Isso não deve passar. Não deve passar. Isso deve ser permanente na vida do cristão, porque a Bíblia diz que pelo fruto você conhece a árvore, né? E Jesus diz que ninguém pode parar de dar fruto. Então não é um fruto para o começo, é um fruto para a vida toda, né? A lógica seria que cada vez que a gente tivesse mais tempo com Deus, a gente tivesse mais frutos para apresentar. O fruto fosse ficando mais bonito, mais saboroso. Né? Exatamente. E ele destaca aqui também, porque nós, na nossa maneira de pensar, nós não acreditamos na salvação pelas obras. Nós acreditamos na salvação pela fé. Mas a partir disso, as obras são essenciais. Né? Nós não somos salvos pelas obras, mas todo salvo se dedica às boas obras. A Bíblia diz que nós fomos preparados em Cristo para toda boa obra, né? Então o cristão não pode ser acomodado de maneira alguma. Não, eu sou salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, glória a Deus, aleluia, essa é a verdade. Mas as obras é que vão dar tom, vão mostrar qual é o nosso fruto, né? Então é importantíssimo que o cristão, sim, ele seja um benfeitor na vida de outras pessoas, um benfeitor na sociedade como um todo, né? Porque isso Deus espera de cada um de nós. Sim, com certeza. É uma verdade que às vezes a gente acaba se esquecendo, né? A gente, usando mais uma vez o exemplo, né? Quando a gente convive muito tempo na igreja, com pessoas da igreja, a gente acaba tendo essas experiências, esses contatos, né? Não, mas eu já fiz muito na minha vida, na minha juventude e tudo mais, mas talvez os modus operandi, né? A forma com que a gente age, talvez realmente mude com o passar do tempo, mas nunca em vigor, nunca no desejo de dar frutos, né? Dignos de Deus. Eu gosto muito de Agostinho. Posso ler esse último trecho aqui? Tem um trecho que está na revista, de uma fala de Agostinho muito bonita, que fala a respeito da sua conversão, como ele vivenciou, como ele experimentou, né, a conversão. Ele diz assim: Tu me chamaste, gritaste por mim e venceste a minha surdez. Brilhaste e teu esplendor pôs em fuga a minha cegueira.
Exaltaste teu perfume, respirei-o e agora suspiro por ti. Eu te saboreei e agora sinto fome e sede. Tocaste-me e o desejo de tua paz me inflama. Esse é o texto, eu acho muito bonito porque é justamente a nossa relação sem Deus. Cegos, surdos, incapazes de desfrutar do aroma suave, incapazes de tocar e sentir a Deus. Mas Deus, com seu amor, pela sua graça, Ele nos revela Cristo e elimina o mal que o pecado faz em nós, a surdez, a cegueira espiritual, e nos permite experimentar a Deus. E uma vez que a gente experimenta, aí querer experimentar para a vida inteira. Perpetuamente, né? Amém. Meus irmãos, glória a Deus, Deus nos abençoe. E o Samuel vai orar agora para a gente encerrar. Vamos lá? Querido Pai, nós primeiramente adoramos ao Senhor e agradecemos, Deus, por Cristo Jesus e por Ele, Deus eterno, ter se manifestado a nós, tirando, Senhor, toda e qualquer incapacidade que teríamos de olhar para o Senhor e desejar ao Senhor. Agradecemos porque não dependeu de nós, ó Pai, porque foi uma ação graciosa do Senhor, porque o Espírito Santo se revela, Deus, a nós, nos mostrando, Deus, que precisamos nos arrepender, que precisamos nos converter a Ti, Pai. Muito obrigado, Deus, por essa obra maravilhosa. E eu peço, Deus, em nome de Jesus, que dia após dia nós possamos caminhar rumo ao Senhor, nos aproximando cada vez mais do Senhor, desejando cada vez mais ao Senhor. Longe, ó Pai, da vida que um dia vivíamos quando éramos pecadores. Hoje sabemos que vivemos pela graça, Pai, e temos fé e confiamos nisso. Nós agradecemos muito em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe, meus queridos. Deus abençoe, meus irmãos. Até a próxima.